Fala, piratas do Novo Mundo, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de One Piece aqui no canal e dessa vez vamos falar sobre o despertar das Akumas no Mi em One Piece. Na verdade, vamos falar principalmente nos poderes do despertar da fruta do garoto borracha, a Gomu Gomu no Mi. Uma paramécia que, com as habilidades do Luffy, vem superando inclusive até mesmo usuários de Logia. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever, se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como sabemos por muito tempo, antes de conhecermos os conceitos do Haki, uma Akuma no Mi era a maior forma de conseguir um aumento no seu poder. Afinal, independente do tipo da fruta, o seu usuário vai ganhar um poder sobrenatural. Vemos como o Luffy, por exemplo, havia comido uma fruta do tipo Paramécia, que basicamente tornava o seu usuário alguém com o poder de alterar suas estruturas corporais, como a própria Gomu Gomu no Mi, por exemplo, que transformou o Luffy no homenzinho borracha. Porém, em alguns casos, o mesmo tipo de fruto, uma Paramécia, pode gerar algo do absoluto nada, como por exemplo a fruta do Doflamingo, que permitia que ele gerasse fios, a fruta da Robin, que permitia que ela materializasse partes do seu corpo em qualquer lugar, e também a gente conseguia até mesmo alterar o ambiente com a Gura Gura no Mi, que era capaz de terremotos. Ou seja, mesmo as frutas sendo da mesma classe Paramécia, elas podem ter atributos e formas de serem utilizadas que eram bem diferentes uma das outras. A gente também tem as frutas do tipo Zoan, que permite o seu usuário conseguir o poder de um outro ser vivo, no caso um outro animal, como por exemplo a fruta do humano, do Chopper, ou várias das frutas que a gente vê nos Piratas das Sinferas. Inclusive, não levando em consideração as frutas artificiais, a gente sabe que a gente tem vários Zoans diferentes, como por exemplo as míticas e as ancestrais, que tendem a ter ainda mais poder. E por fim, as frutas que são consideradas as mais raras no mundo de One Piece, tão raras quanto as Zoans místicas, a gente tem as frutas Logia, onde o seu usuário se torna um elemento. Basicamente, ele pode o gerar à vontade, mas não como uma Paramécia, afinal o usuário se torna o próprio elemento 100%, como o próprio Ace, por exemplo, que podia gerar as suas chamas, mas também ele era um homem de chamas. Mas esses eram os conceitos iniciais e a gente vai muito além nesse vídeo de hoje. Afinal, no início foi apresentado pra gente assim, a pessoa possuía um tipo de fruta e ele tinha o poder deste tipo de fruta. Acontece que agora a gente sabe que após possuir o poder de uma Akuma no Mi, ainda existe uma forma de conseguir extrair muito mais poder da sua fruta, chegando a um nível extremamente diferente, o que então mostra a verdadeira experiência e habilidade do usuário. Pra atingir esse nível, você literalmente tem que chegar no nível máximo do controle da sua fruta, ou em alguns tipos de fruta perder o controle. Mas pro vídeo de hoje, o mais importante é entender realmente como funcionam os poderes e assim extrair o máximo de força que este poder te guarda. Assim você vai despertar a sua Akuma no Mi. E como vimos, cada Akuma no Mi tem características próprias em seu despertar. Então a gente vai ver o que é necessário para conseguir levar um Akuma no Mi a esse estágio. No caso, a gente vai ver sobre Zoan e Paramécia, e além de também vermos quais poderes o Luffy deve adquirir quando ele despertar a sua fruta que é do tipo Paramécia. Quais são os poderes da Gomu Gomu no Mi despertada? Vamos lá, então primeiro vamos falar rapidinho sobre cada uma das classes de Akuma no Mi, que possui o despertar de uma maneira completamente diferente, como por exemplo as próprias Zoan, onde o seu usuário se torna o ser da sua Akuma no Mi com o máximo de poder disponível. Ou seja, basicamente um usuário despertado se tornaria o animal da sua Akuma no Mi, mas com muito mais poder, mesmo que a gente considerar a sua transformação completa. Acontece que com o despertar dessa classe de Akuma no Mi, o usuário é dominado pela fruta. Ele geralmente se torna completamente racional, se tornando uma fera com um poder inigualável, e com uma assustadora regeneração também que faz muitos considerarem que eles são quase vulneráveis. Além disso, essa Akuma no Mi sempre estaria com os poderes ativos, mesmo se o usuário estivesse completamente inconsciente. Resumindo, diferente das Paramécias, que é o nosso principal do vídeo de hoje, os usuários de Zoan despertada geralmente perdem a sua consciência. A gente não sabe se existe uma forma de manter a consciência, como por exemplo o Chopper, que basicamente chega num nível que a gente pode até mesmo considerar que talvez seja o nível da sua Akuma no Mi despertada, mas voltando nos casos que a gente vê, geralmente eles perdem os seus sonhos, seus objetivos, eles perdem a sua consciência. Já os usuários de Paramécia não. Eles despertam quando tem ainda mais consciência sobre o seu poder, através da sua própria habilidade. Como eu expliquei, os usuários de uma Akuma no Mi do tipo Paramécia possuem tipos de habilidades diferentes, como o Luffy, que consegue esticar o seu corpo, Robin, que consegue projetar partes do seu corpo em outros locais, o Flamingo, que pode criar fios, Barba Branca, que pode gerar terremotos. Foram os exemplos que eu dei anteriormente. E geralmente nós ficamos nisso. A gente sempre vê o Luffy esticando, enquanto o Robin sempre está gerando partes do seu corpo em outros locais. Mas é aí que a gente chega em alguns outros casos, onde os usuários de Paramécia se focam tanto em entender o poder máximo das suas possibilidades provenientes da sua fruta, que ele basicamente consegue elevar essas possibilidades no despertar. Afinal, inicialmente, essas habilidades são limitadas. O Luffy, ele se estica à vontade, mas ele só pode esticar. Do Flamingo, ele só podia gerar e controlar os seus fios. Porém, o que acontece quando se domina o máximo do uso do seu poder? Foi isso que o Demônio Celestial fez, ele conseguiu fazer, alcançando o nosso foco do vídeo de hoje, o despertar da sua Akuma no Mi. E o que isso significa? Com a fruta despertada, o usuário quebra a limitação que a gente acabou de comentar. Afinal, no caso da Ito Ito no Mi do Flamingo, ele já não estava apenas
apenas capaz de gerar fios à vontade, como também agora ele conseguia transformar algo em fio, ou seja, era como se a sua paramécia tivesse ganhado uma segunda característica, agora de alteração do ambiente, porque inicialmente, como a gente viu, cada paramécia tem apenas uma característica. E a gente realmente viu ele utilizando e falando sobre o poder despertado, a forma como o solo e as estruturas simplesmente eram completamente transformadas de acordo com os desejos do Doflamingo. E ainda muitos acreditam que agora ele esteja apenas no estágio de despertar e que talvez ainda estejam outras características que ele possa desbloquear. E tudo isso seria fazendo a mesma coisa, aprendendo mais sobre a sua transformação, sobre as características desse novo formato de uso da Akuma no Mi, e então ele iria para um nível diferente. E a gente tem outros usuários de Akuma no Mi despertadas também, e da paramécia no caso. Eu tô falando do Katakuri dos piratas da Big Mom, que ele possui a Mochi Mochi no Mi, mas não sabemos exatamente qual foi a ordem que o Katakuri conseguiu controlar os seus poderes até que ele despertou, mas a gente sabe que a Akuma no Mi dele do tipo paramécia possui mais de uma característica. O general dos piratas da Big Mom pode criar Mochi à vontade, e também, talvez consequentemente a isso, ele consegue controlar o Mochi que ele criou à vontade, como ele bem entender. Só que aí a gente começa a ir um pouco além, porque ele tem mais uma habilidade além disso. Porque como a gente sabe, ele também tem o poder de se transformar em Mochi como ele quiser, quase como se fosse um usuário do tipo Logia, ou talvez a gente possa entrar em um paralelo com as habilidades do Luffy, onde o seu corpo é de borracha, no caso o corpo dele seria transformado em Mochi. Porém, com esses exemplos aqui já deu pra entender que basicamente o despertar de uma paramécia permite que você use a sua Akuma no Mi de uma forma diferente do seu uso original. Mantendo seus elementos, obviamente ela vai continuar no caso sim de uma Akuma no Mi de borracha, no caso do Luffy, uma Akuma no Mi do fio, no caso do Doflamingo, mas o limite da sua habilidade iria aumentar. Iria, no caso, despertar um novo atributo. E agora que a gente já entendeu os poderes de uma paramécia despertada, e também como despertar o poder da sua fruta, se você tiver uma paramécia e tá querendo despertar, então. Mas vamos falar do Luffy. O que mudaria pra ele? Vamos lá, o nosso grande usuário da Gomu Gomu no Mi realmente entende bastante sobre os poderes do seu fruto. Afinal, ele basicamente possui uma Akuma no Mi do tipo paramécia de alteração corporal, e ele já mostrou que consegue grandes feitos com a sua fruta, principalmente utilizando as marchas. Isso porque a gente deve lembrar que Haki e Akuma no Mi não tem uma ligação aparente quando a gente tá falando sobre o despertar, porém quando o Luffy criou seus Gears de número 2 e o de número 3, ele não sabia nem mesmo sobre os aprimoramentos de Haki e usou os conceitos que ele sabia sobre a sua Akuma no Mi. Ele evoluiu seus conhecimentos sobre a sua Gomu Gomu no Mi. Então o Luffyzinho realmente aprendeu mais sobre os seus poderes de borracha e criou uma estratégia para extrair ainda mais poder da sua fruta, e ele soube como utilizar o seu físico único no mundo todo para aumentar o seu metabolismo. Luffy era capaz de bombear seu sangue à vontade e aumentar todo o fluxo, o que deixou ele muito mais forte, muito mais veloz e até mesmo muito mais flexível, e flexibilidade a gente sabe que é o ponto principal da Gomu Gomu no Mi. E aí com a terceira marcha ele ainda descobriu como inflar o seu corpo para aumentar o seu poder e superar um gigante em tamanho. Isso ele fazia óbvio inflando a área escolhida do seu corpo, deixando gigantesco e comprimindo muito poder. Basicamente o próprio Luffy já havia falado e a gente tá vendo sobre isso. Ele sabia que tinha um poder único no mundo inteiro, que tinha habilidades únicas no mundo inteiro e um corpo único no mundo inteiro, e por esse motivo ele uniu tudo isso para criar uma forma única de aprimorar todas as suas habilidades. E tudo isso então obviamente ele fez observando como funcionava o poder da Gomu Gomu no Mi. E depois do time skip a gente viu que ele ainda melhorou muito seu Gear Second e Third, aprimorando todo o uso da sua Akuma no Mi, além de aprender como usar em conjunto com o Haki também. O que é um fato é que o Luffy já domina muito bem as técnicas, até mesmo ao ponto de usar em conjunto com o Haki para flamejar, como a gente viu com o Red Rock. E no fim, com tudo que ele fez até agora, com tudo que a gente tá vendo ele fazendo, ele já tá praticamente no limite dos seus atributos físicos. Ele já tá utilizando quase tudo, ou praticamente tudo que a Gomu Gomu no Mi permite. Ou seja, com tudo isso, o Luffy já estaria abrindo portas para o despertar do seu fruto. E o que realmente acarretaria tudo isso? O que aconteceria? Quais seriam os poderes que apareceriam pro Chapéu de Palha? E como a gente já entendeu os conceitos sobre o surgimento desses poderes, simplesmente entendemos o que mudaria nas habilidades do Luffy também. Ou melhor, nada mudaria nas habilidades que ele já possui, e sim uma nova característica da sua paramécia iria surgir. Ou seja, o Luffy que já tem a alteração da estrutura física como foco principal da paramécia, iria ganhar um segundo modo, ou seja, gerar borracha, talvez transformar em borracha, ou talvez controlar a borracha. E como vimos, geralmente, aqueles que possuem paramécias capazes de criar, são capazes de naturalmente controlar também. E a gente já viu também algumas paramécias que eram capazes de criar evoluindo, como por exemplo o Katakuri que pode se transformar no seu elemento, ou o Doflamingo que pode transformar outras coisas no seu elemento. Já o Luffy, como já é um homem borracha, possivelmente deve ganhar uma característica para suprir as suas fraquezas, na verdade a sua maior fraqueza. Só é difícil de imaginar como que o Oda vai aplicar tudo isso se ele realmente o fizer. Afinal é difícil de imaginar o Luffy sendo capaz de criar borracha do nada. Seria bem difícil de imaginar também ele usando isso em combate. Porém a gente sabe o que traz pra ele uma pequena desvantagem quando ele tá enfrentando um inimigo, que são as lâminas. Afinal o Luffy não é invulnerável às lâminas, por mais que ele quase não sinta dor a golpes físicos. Então ser cortado pra ele é um problema, por mais que nessa fase atual não seja mais um problema, porque ele sabe usar o Bososhoku Haki. Então algo que faria sentido seria o Luffy ter um atributo de transformação,
opção onde ele poderia transformar objetos arremessados contra seus companheiros ou contra ele mesmo em borracha, assim seria algo menos prejudicial, ou seja, uma lâmina não poderia o machucar porque seria de borracha. Mas aí a gente pode levar em consideração que os inimigos também podem utilizar as suas lâminas com Possushoku Haki, assim como o Luffy se defende com Possushoku Haki. Ou seja, basicamente não iria adiantar muita coisa transformar em borracha, porque possivelmente o Haki iria passar por cima disso. E além disso, mesmo que ele pudesse e os inimigos não conseguissem fortalecer suas espadas com Haki, eu acho muito difícil imaginar o Luffy usando isso em um confronto, usando algo de impedir o seu adversário de seguir o enfrentando. Eu acho que não faz muito bem o seu estilo. Então, basicamente, não seria um poder que ele estaria utilizando. Então, vamos um pouco além nesses conceitos, onde basicamente a gente viu o Katakuri, por exemplo, se tornando Moshi. Então, talvez pro Luffy ele poderia elevar ainda mais a forma da sua transformação corporal, como por exemplo, não ter limite na sua forma de borracha. Um exemplo seria ele conseguir controlar tanto o seu corpo que ele poderia até mesmo se transformar a ponto de passar por pequenos espaços. Mesmo assim, também é algo difícil de imaginar o Luffy fazendo. Ou seja, basicamente pra mim, eu acredito que o despertar de um novo atributo pro Luffy possa não acontecer. Na verdade, eu acredito que o Oda poderia não trabalhar com isso. Afinal, é muito difícil de imaginar o Luffy fazendo esse tipo de coisa, já que ele gosta mais de lutas diretas. Porém, eu consigo imaginar ele evoluindo as habilidades que ele já possui, se focando mais nos combates que ele já gosta de ter. E a gente sabe que muitos piratas extremamente poderosos nem mesmo possuem o poder de uma Akuma no Mi. Então o Luffy, que já possui uma, ele não tem realmente a necessidade de despertar o seu poder. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, se o Luffy realmente deve despertar a sua Gomu Gomu no Mi, ou se ele apenas vai evoluir as habilidades que ele já tem e continuar enfrentando seus inimigos sem mudar o atributo da fruta de borracha. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!